Boa noite a todos, novamente estou aqui, Rafael Saravia, para mais um vídeo aqui no canal de oração. Obrigado por você que está aqui acompanhando. A mensagem de hoje está presente no livro de 1 Reis, fica no Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 16, dos versículos 29 ao versículo 33. Mas antes da gente começar a leitura da palavra e a explicação, vamos fazer uma oração. Amado Pai, amado Deus, por favor, se Deus abençoe essa leitura da Tua Palavra e que seja uma bênção, Senhor Deus, para nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em 1 Reis, capítulo 16, versículo 29, diz o seguinte: No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel, e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprovava, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os outros reis de Israel antes dele. Nesse momento aqui a gente vê um grande início, se não já existia, mas um grande início de uma grande apostasia que teve no reino de Israel. Lembrando que Israel, nesse momento aqui, ele já era dividido. O reino de Israel, que era todo unido no tempo de Salomão e de Davi, ele foi dividido em duas partes. Uma parte do reino do norte, que é chamado de Judá, e uma parte do reino do sul, que é chamado de Israel. Israel compunha as 10 das 12 tribos que existiam em todo Israel, quando era unificado. E foram passando reis durante muito tempo, e um rei, parece que todos os reis, parece que eles não queriam seguir a palavra do Senhor. E esses reis que não queriam seguir a Deus, eles cometiam idolatria, impureza, morte de pessoas inocentes, enfim. E por causa disso, os reinos desses reis que vieram antes de Acabe, passavam por guerras, perdiam muitas guerras, era desonrado por todo mundo, enfim, passavam fome e sede. E no reino de Acabe não foi diferente, porque na verdade foi pior. Porque Acabe foi um dos piores reis da história, tanto de Israel quanto de Judá. Porque foi um rei que conhecia o Senhor, mas foi totalmente idólatra. Acabe, ele se casou com uma mulher que não era da sua própria terra, não era uma pessoa que conhecia a Deus, que era Jezabel. Jezabel, ela tinha o espírito da idolatria e o espírito da prostituição, ou seja, ela era totalmente corrompida. E ela era filha dos reis sidônios. O rei Sidônio, ou da Sidônia, eles adoravam um deus chamado Baal, que hoje em dia é muito conhecido, Baal. Baal, ele era basicamente o deus que, entre aspas, garantia vitória nas guerras para o seu povo, como também era o deus relacionado à feitiçaria e também à prostituição. Ele cultuava esse deus sem o menor problema, certo? Zombando na cara de Deus, mostrando que Deus para ele não era nada, certo? Mesmo que dois dos maiores profetas que eu considero na Bíblia, que passaram pela sua terra, que foi o quê? Elias e Eliseu, alertando para esse rei para ele parar de idolatria e adorar o único e verdadeiro Deus. Só que ele tinha um coração duro e era muito manipulado por sua própria mulher, que era Jezabel. E Acabe, ele foi um grande exemplo de não seguir, um grande exemplo de como não ser na presença de Deus ou daqueles que se consideram como servos de Deus. Porque quando a gente conhece o Senhor Jesus Cristo, a gente quer seguir Jesus Cristo, a gente tem que ter uma regra ou tem que ter um modelo, que é o próprio Jesus. Agora imagina Jesus sendo injusto com as pessoas, tendo ódio das pessoas, adorando outros deuses a não ser o seu Pai. Imagina Jesus fazendo isso, é impossível. Então como é que uma pessoa que diz que é cristã, ou uma pessoa que diz que serve ao Senhor seu Deus, que conhece o seu Deus, é uma pessoa assim como o rei Acabe? Não existe. Então a gente tem que escolher dois caminhos ou dois modelos. Ou a gente tem um modelo como Jesus e buscar suas características, buscar a sua vida, ou a gente busca um modelo assim como foi o rei Acabe. O rei Acabe, que foi totalmente idólatra, totalmente iníquo e ímpio na presença de Deus, e foi um rei que totalmente desonrou ao Senhor seu Deus. Ele conhecia, ele já tinha ouvido falar, ele sabia sobre a Torá, sobre a Bíblia do rei Acabe, de Deus, e só que o rei Acabe, ele não quis praticamente saber de Deus. Ele se voltou
para totalmente a idolatria, para Baal. Ele fez pior, por exemplo, que Jeroboão, que fez a divisão do reino de Israel, o reino do norte e o reino do sul. Ele fez pior do que os seus antecessores, como diz a própria Bíblia, e ele se tornou o pior rei de Israel. Então, qual exemplo você quer seguir? O exemplo dos céus, que foi expressado na imagem de Jesus Cristo, ou o exemplo do mundo, que é expressado na imagem de Acabe, aquele que perturbou Israel? Essa é uma escolha que a gente tem que fazer cada dia da nossa vida, a cada momento. E a gente não pode esquecer em momento nenhum, porque uma falha, ela gera outra e gera outra. E se não houver arrependimento, a pessoa, infelizmente, ela vai continuar falhando sucessivamente. Entenderam? Vamos fazer uma oração. Amado Deus, amado Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais esse momento, que o Senhor possa, por favor, ficar conosco nessa noite e em diante, e que a gente venha escolher a Ti, Senhor Deus, como nosso Senhor e nosso exemplo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.